Muito bem, pessoal, estamos aqui em Harrison, Arkansas, neste momento. Estou aqui com o senhor Thomas Robb, diretor nacional, grande mago imperial do Partido dos Cavaleiros da Ku Klux Klan. Você em Harrison é um centro de avivamento. É aqui que vocês se reúnem e pastoreiam a igreja, certo? Você está correto na maior parte. Certo, em que estou errado? Primeiramente, não é o mago imperial. Esse termo não é antigo. Eu sou o diretor nacional. Ok. E esta não é uma igreja da Ku Klux Klan, como insinuou. Isto é uma igreja. Igreja e Ku Klux Klan são organizações, municípios, contas bancárias, tudo separado. Ok. A Ku Klux Klan exige apenas que você seja um cristão professo. Ok. Ok, não vamos em doutrinárias, não vamos. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Crê. Se você é cristão, une-se à Ku Klux Klan sem texto religioso. Qual é o pré-requisito para ingressar na Ku Klux Klan em comparação com a igreja? Existe alguma diferença entre ser membro da Ku Klux Klan e ser membro da igreja? Aqui? Porque muitos na igreja não da Ku Klux Klan. Quantos membros vocês têm aqui aos domingos? 25, 30, ontem talvez tínhamos 60. Uau! Então, para quem não sabe, senhor, Thomas está profundamente envolvido com Harrison. Ele diz algo como: você chega na cidade de Harrison, mas ele está lá no interior profundo. Saltei de um lugar direto ao mundo. Sim, sai da estrada de asfalto para uma estrada de terra. Sim, com certeza. Obrigado por sentar e conversar comigo. Sim, eu Estava ansioso por isso. 6 meses de preparação e agora finalmente podemos sentar juntos. Então, seu obrigado. Quero saber um pouco do seu histórico e se tornando pastor e seu envolvimento com a igreja, o Knights Party e coisas do tipo. Conversar sobre isso. primeiro quero te perguntar, o que você ouviu sobre mim O que eu ouvi sobre você? e qual é a percepção que você tem? O que eu ouvi sobre você foi o que vi em entrevistas online, de pegadinha ou normais. Acho que você é uma pessoa gentil e amável. Não é maldoso ou agressivo. Não penso nada disso. Nunca pensei isso em nenhuma das entrevistas que assisti. Não sei. Eu sei exatamente o que penso sobre a Ku Klux Klan em geral. Certo. E eu já ouvi pessoas dizerem a mesma coisa pra você. Ah, é assim que a Ku Klux Klan é. E você diz, é diferente. Estou aqui pra fazer perguntas, compartilhar minha perspectiva e entender seu ponto de vista. O que eu sugeriria é apenas uma sugestão. Eu não vou te obrigar a fazer isso. Porque a clã e a igreja são duas coisas separadas. Eu prefiro falar sobre a clã em um momento e talvez gravar 2 programas, se isso fizer sentido. Ok. Um sobre a clã e outro sobre a igreja. Então você meio que trouxe a clã à tona primeiro. Vamos falar rapidamente sobre a clã e depois falamos sobre as questões da igreja. Eu gostaria de saber porque vamos ser honestos. A Ku Klux Klan, de forma geral, tem uma conotação muito negativa, uma conotação extremamente negativa ao longo da história. Quero dizer, se você olhar para o que a clã fazia de uma perspectiva geral nos Estados Unidos, especialmente na época da segregação. Então, qual que é a sua ligação com a clã? Você fundou o Knights Party da KKK, aquele do qual você é o diretor nacional? Então eu não sei o que, eu não sei. Se herdar é a palavra certa, herdou a posição. Como você... Entrou, vou chegar nessa parte, mas vou contar um pouco da minha história, porque isso é importante tanto para isso quanto para a minha igreja. Nasci e fui criado em Detroit, Michigan, em 1946. Venho de uma família muito estável. Minha mãe e meu pai eram uma família estável. Às vezes ouço as pessoas dizerem que quem se atrai pelo nacionalismo branco vem de famílias disfuncionais, famílias destruídas ou de alcoólatras. Essa não foi a minha experiência. Eu sei que você teve alguns problemas na sua vida, sabe? Porque você disse que ia ao McDonald's, não ao McDonald's, mas ao Waffle House. Sim. Eu gosto do Waffle House. Eu nunca gostei do Waffle House porque não gosto de comida de café da manhã. Ok. E um dia meu filho, não este, mas meu filho mais velho, bem, este é meu neto, estávamos voltando de algum lugar no Tennessee, onde tivemos um evento. Nosso carro quebrou em Memphis. Ok. E eu tinha o número de telefone de alguém que eu conhecia em Memphis para quem eu podia ligar. Liguei para ele. Ele disse, ok, tudo bem. Ele disse, vou passar para te buscar. Ele disse, vamos ao Waffle House. Primeira vez que fui ao Waffle House. Apaixonei pelos hambúrgueres. Os hambúrgueres? Você nem gostava da comida de café da manhã? Eu não gosto. Bem, eu gosto de comida de café da manhã, não como café da manhã. Minha primeira refeição, quero um hambúrguer ou algo assim. Sinto se você e eu comêssemos café da manhã no Waffle House e você gostaria mais. Bem, eu sei que já comi comida de café da manhã no Waffle House. E você simplesmente não é fã? Eu não sou fã de comida de café da manhã. Essa é uma entrevista. Não podemos mais ficar aqui. É isso. Mesmo, acabou. Muito obrigado. Mas enfim, eu sei que você estava no Waffle House e estava, acho que, contemplando o suicídio por causa de vários problemas. E eu tenho dificuldade de me relacionar com isso porque minhas experiências são totalmente diferentes. Na verdade, às vezes eu converso com pessoas, aconselho pessoas e elas me contam sobre a infância horrível. Meu pai era agressivo, ele era alcoólatra. E eu quase me sinto envergonhado de contar sobre a minha vida, porque a minha vida não foi nada parecida com isso.
Eu fui criado em um lar cristão muito sólido, e minha mãe e meu pai eram cristãos muito devotos, e minha avó também era devota. Vou te contar uma história sobre minha avó que eu aprendi anos atrás. Eles eram do Canadá e ela estava noiva de um rapaz. E alguém nos disse que vimos Jim, ou seja lá qual fosse o nome dele, ela o viu no bar na outra noite. E ela disse que ele estava no bar. E eles disseram sim. Então ela o confrontou sobre isso. E ele disse: bem, sim, eu estava lá, mas não estava bebendo. Você estava no bar? E ele disse: sim. Ela pegou o anel de noivado, entregou-o a ele e disse: você nunca será o pai dos meus filhos. Uau. Sim. Foi mais ou menos assim que fui criado. Sabe, você fala sobre os hipócritas na igreja? Nunca vivenciei isso na minha vida. Eu nunca passei por isso. Todas as pessoas que me rodeavam, o círculo de amigos da minha família, eram cristãos. Sim. Nós estávamos lá se eles estivessem. Meus pais eram muito queridos. Meu pai vendia seguros, minha mãe trabalhava fora de vez em quando. Mas naquela época as mulheres não precisavam trabalhar com tanta frequência como precisam agora. E eles eram muito queridos e as pessoas realmente gostavam deles por perto, mas ainda assim seguiam regras cristãs. Então nossos amigos, nossa família eram pessoas cristãs, sabe? E o meu pai. Eu nunca vi a hipocrisia na igreja, como você disse que viu. Então, Eu não sei que tipo de igreja você frequentou, mas isso acontece. Acontece, sabe? E por isso eu sempre fico meio envergonhado de contar para alguém que tive uma vida maravilhosa, tive pais maravilhosos, uma criação maravilhosa e uma experiência cristã maravilhosa na nossa igreja. E por isso eu nunca vi isso, sabe? Eu simplesmente nunca tinha visto isso. yeah. Então essa foi a sua educação e seus pais eram cristãos? E eles eram muito políticos. Então acho que eles eram muito políticos. Você já ouviu falar de Joseph McCarthy? Ok. Provavelmente não. Não. Sua idade sem ofensa. Ok? Joseph McCarthy era muito conhecido. Ele era senador pelo estado de Wisconsin. Ele era muito conhecido no início da década de 1950. Ok. Ok, then. E ele estava fazendo o que Donald Trump está fazendo hoje. Ele estava atrás do Estado profundo e estava atrás dos comunistas, dos esquerdistas e dos liberais dentro do Departamento de Estado. Ok? E ele se tornou muito eficaz, mas eles não tinham meios de comunicação como os que vocês têm agora. Tudo era ABC, CBS, NBC, foi isso. Essas três redes. Então tudo tinha que passar por esse filtro. E é por isso, claro, que Trump os chama de mídia falsa. E claro, você provavelmente já ouviu Mark Twain dizendo: quem não lê jornal está desinformado. E quem lê jornal está mal informado. Eu Não sei se você ouviu. Não. nunca ouvi. Mas de qualquer forma, eles eram apoiadores de Joseph McCarthy, mas ele foi destruído pela mídia nacional. E então eles eram políticos nesse sentido, muito conservadores, na política e em outras áreas. Então eu fui criado com uma inclinação natural para a política. Você Sabemos disso. E como a política exerce tanto controle, talvez não seja a palavra certa, influência sobre nossa sociedade, o cenário político, os políticos e assim por diante. sim. Então eu me senti atraído dessa forma e depois tomei consciência do que nós, hoje, o que chamamos de genocídio branco, sabe? É que nossa população está diminuindo imensamente. Na verdade, nessa pasta, a pasta ali me passa ela. Em 1970, nos Estados Unidos, 92% da população era branca. Ok. Hoje está em torno de 60%. Ok. Esta é uma revista Time de 1980 ou 1990. A América está mudando de cor. O que os a farão? Como será quando os brancos deixarem de ser a maioria? Ok. E o artigo principal aqui, deixa eu virar para ele rapidamente. Se chama Além do Caldeirão Étnico. Veja, no século XXI, e isso não está muito distante, grupos raciais e étnicos nos EUA vão superar os brancos em número pela primeira vez. O escurecimento da América vai mudar tudo na sociedade, desde a política, educação, indústria, valores e cultura. O que eles estão nos dizendo é que em 1980, estávamos em torno de 72% brancos, 92% brancos. Certo, eles estão dizendo que fomos invadidos por uma imigração maciça de não brancos. Vieram para este país
nos dizem que somos todos iguais. E ainda assim, se somos todos iguais, por que vai haver uma mudança na cultura, política, educação, valores? E vemos essa mudança acontecendo hoje. Bem, na sua idade, não estou tentando te desanimar, mas na sua idade você não vê a mudança, ok? Você não percebe a mudança porque foi criado em um mundo de diversidade. Mas quando você para pensar em como nossa sociedade foi desvalorizada nos últimos 40, 50 anos, e você disse, eu me pergunto por que isso se desvalorizou. É porque tivemos essa intrusão de pessoas estrangeiras que não se assimilaram à nossa cultura ou à nossa fé. E por isso temos hoje uma nação que acolhe pessoas trans, aceita a sodomia, promove a pornografia, que foi uma instituição judaica, e se você quiser me questionar sobre isso, posso te mostrar o porquê. Promovem todo tipo de valores, atacam o cristianismo, atacam Jesus Cristo em toda a oportunidade pela mídia tradicional, certo? E nós devemos simplesmente aceitar e dizer, tudo bem, isso é legal, gostamos disso. E quando alguns dizem, não, isso não é legal, não gostamos disso. Não gostamos que vocês transformem nossos filhos. Aí eles dizem, nós somos a favor da democracia. De certa forma, eles são. Na forma de democracia deles, tudo é permitido. Não há restrições. Mas os cristãos disseram, não, vocês não vão transformar meus filhos. Vocês não vão transformar meus filhos em sodomitas. Vocês não vão forçá-los a desvalorizar a fé cristã deles. E então, por causa da mídia nacional, que é controlada por judeus, a mídia nacional então transforma, pega essas pessoas e as demoniza. Então, você mencionou a expressão mais cedo lá fora e mencionou de novo há pouco, nacionalismo branco. Sim. Eu só quero que você defina nacionalismo branco com suas palavras, para que eu não tire nada do contexto. O que é nacionalismo branco, segundo você? Bem, nacionalismo branco, na verdade, seria nacionalismo cristão branco. Ok. Sabe, é a identidade do nosso povo. Temos um povo que vale a pena preservar. Nossa raça é uma nação. Sabe, essa é a coisa mais valiosa que você tem. Não é o carro que você dirige, não é a casa em que você mora, não é sua conta bancária, ou o emprego que você tem, ou quantos amigos você tem no Facebook. Todas essas coisas superficiais que as pessoas acham tão importantes, isso não é realmente importante. O que realmente importa é o seu nacionalismo cristão branco, é quem você é como povo. Quando uma criança nasce, eu me refiro a isso como o pacto de nascimento. Quando uma criança nasce, não se diz, ali está um bebê advogado, ali está um bebê arquiteto, ali está um bebê youtuber, ali está um bebê contador. Deus só deu àquele bebê 2 marcas de identificação. Estou certo? Sim, masculino ou feminino. Seja homem ou mulher, é uma marca identificação. Qual é o outro? De qual você está falando? Corrida. Agora vamos... Raça e gênero. Então era assim que você estava classificando raça e gênero? Sim. Bem, essas são coisas que ninguém pode controlar. Eles podem controlar. Tipo, sabe, eu não tinha controle sobre isso. Eu nasci em uma família branca e nasci menino. Eu não tinha controle sobre isso. Certo. As pessoas podem controlar isso. Agora, na sua perspectiva, pareceu exatamente como você disse. O problema é que as pessoas que estão entrando no país e que não são brancas não estão adotando os valores políticos e religiosos que os cristãos têm hoje. Esse é o problema? O problema é a raça deles? Não tenho nada contra alguém que não seja branco. Concordo com você. Eles não podem evitar. É assim que eles nasceram. Mas é assim. Você tem uma mãe e um pai. Você tem uma namorada. Vai ser sua esposa. Mais alguém aqui tem namorada? Você ama mais a sua namorada do que a namorada dele? Sim, eu amo. Você odeia a namorada dele? Não. Não. Você ama mais a sua namorada, não é? Eu amo a namorada. É certo. E então, eu tenho mãe e pai. Eu amo minha mãe e meu pai mais do que a sua mãe e o seu pai. Eu tenho filhos, você não tem filhos. Mas às vezes eu pergunto para as pessoas. Vou perguntar para ele agora. Você ama mais os seus filhos do que os meus filhos? Eu não me ofendo com isso. Na verdade, eu espero que ele ame. Vou ficar decepcionado com ele se disser, não, na verdade eu não amo mais os seus filhos. Sabe, tem a questão da herança envolvida. Isso pode ser aceitável. Bem, eu sinto que, então... Eu sinto que temos lealdade ao nosso povo. Temos lealdade a eles. Esse é o nosso povo. Esse é o meu povo. Temos lealdade a eles. Temos uma fidelidade a eles. Temos que respeitar as gerações e gerações e gerações e gerações que vieram antes de nós para produzir esse povo que representamos.
Eu Quero dizer, sinto que esse exemplo de dizer eu amo minha namorada mais do que o Dylan ama a namorada dele é uma analogia ruim. Porque sinto que Jesus tem esse amor incondicional. Tipo, eu acredito que Jesus tinha níveis de confiança com as pessoas, certo? As escrituras dizem que ele não se confiava a nenhum homem. E ele tinha as multidões, os 72, depois os 12, depois Pedro, Tiago e João, e então João, certo? Mas as escrituras nos dizem que Jesus amava a todos incondicionalmente, certo? Que não havia condições. A oferta era a mesma para todas as pessoas. Não importa onde você esteja, para romanos e judeus naquela época, o sacrifício de Jesus foi para ambos os povos. O amor dele estava disponível para todos eles, certo? Mas ele tinha níveis de confiança. Um motivo você disse, eu não sou as ovelhas perdidas de Israel. Sim, para aquele período, certo? Agora você define um período de tempo. E quanto ao apóstolo Paulo em Romanos 9? Bem? Aguentar. Jesus disse, eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Assim como não se pode estar em Harrison, Arkansas e em Memphis, Tennessee ao mesmo tempo. Jesus estava limitado em sua natureza humana a um período de tempo específico. E Deuteronômio 7, certo? Tipo, eu realmente não sei bem exatamente porquê. Deus escolheu a nação de Israel para se fixar de forma tão intensa. E eu não acho que seja porque ele achava que eles eram superiores ou de mais valor ou de menos valor do que outras raças. Deuteronômio 7 diz, não é porque eu acho que vocês têm mais valor do que os outros. É simplesmente porque eu amo vocês e é por isso que eu os escolhi. E eu não sei qual é o plano geral de Deus sobre por que ele escolheu Israel de acordo com as escrituras, além do fato de que ele os amava. Bem, sabe, ninguém entende a mente de Deus, entende? Na verdade, acho um tanto arrogante um pregador se levantar e dizer, faça-me sua pergunta bíblica, eu tenho a resposta para você. Sabe, é tudo arrogância. Sabe, nós não conhecemos a mente de Deus, mas, sabe, há coisas que sabemos. Lá em Lucas 1,72, Cristo veio para lembrar a aliança que ele fez com seu pai, Abraão. Então esse é o motivo pelo qual Cristo veio, para lembrar a aliança. Ele fez essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e com todas as suas gerações. Na verdade, ele diz em Jeremias 31 que ela pertence ao sol, à lua, às estrelas e aos céus. Minha aliança é com Abraão. Deus disse, mude essa aliança. Bem, e quanto a Romanos 9 a 11? Sabe, quando a Bíblia nos diz que agora você e eu, certo eu, sendo um americano branco do estado da Geórgia, agora recebi o direito de me tornar um filho de Abraão. Fui enxertado no ramo, certo? Então agora eu tenho o direito de ser chamado filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Sabe, então eu como alguém que não é etnicamente judeu, alguém que não é de Israel, nasci numa cidade pequena na Geórgia, sabe, fui enxertado no ramo. Quando diz judeus, falsos ou verdadeiros? Ouvi falar disso? Falo de judeus, Israel, a Bíblia dos israelitas. Certo. Eu não sou etnicamente judeu. O que é um judeu falso? Os não-judeus, eles são falsificados. Você viu dinheiro falso, judeus falsos. Como você discerne um judeu falso de um judeu verdadeiro? Eu sou um filho do pai do diabo. Mas como eu determino quem é um judeu falso? Bem, antes de tudo, você sabe, seguidores da religião judaica talmúdica não seriam algo ao qual eu gostaria de aderir. A religião judaica, a religião dos fariseus, é isso que o judaísmo é, a religião dos fariseus. Você conhece Isaías 14, onde fala sobre a rebelião satânica, onde Satanás diz, eu vou subir acima das nuvens do céu e serei como o Altíssimo. E a maioria das pessoas diz, bem, isso é porque ele quer ser adorado, ele quer ser como Deus. Mas eu não acho que é isso que ele está dizendo. Ele quer ser o legislador. Ele quer ser o legislador e determinar a lei que governa nossas vidas. E ele quer ser esse legislador, e há essa rebelião. E a rebelião que vemos sendo manifestada na religião judaica hoje. E por aqueles que normalmente chamamos de judeus étnicos. Eles não são judeus de verdade. Na verdade, Arthur Koestler, em seu livro A 13ª Tribo, fala sobre isso. Sobre a conversão em massa dos Khazares ao judaísmo e à religião talmúdica. E ele diz que Arthur Koestler era um historiador judeu. Um europeu comum tem mais sangue de Israel do que os judeus típicos de hoje. Então você se considera um verdadeiro israelita? Correto. E o que faz de você um verdadeiro israelita? Bem, racialmente, ok, Israel sofreu 7 invasões, 4 pela Assíria e 3 pela Babilônia. 7 invasões diferentes. Milhões de israelitas foram transportados para fora da Palestina. Eles atravessaram as montanhas do Cáucaso em direção à Europa. Eles passaram pelo passo de Bazurus, que é onde hoje fica Istambul, e muitos deles viajaram por mar, para as ilhas patéticas.
Na verdade, a Declaração de Independência Escocesa, assinada em 1320, afirma que eles são de Israel. E a palavra British significa povo da aliança. Então todo esse povo de Israel estava sob julgamento de Deus. Eles foram expulsos da terra por causa de seu pecado, e migraram para as nações da Europa e se tornaram o povo da Europa. Então como você sabe que é um israelita, como um verdadeiro israelita? Bem, quero dizer, acho que é porque sou da Europa. Eu sou europeu. E foi lá que Israel se estabeleceu. Então quem é Israel exatamente? Um grupo étnico literal? De acordo com a sua perspectiva teológica, você acredita que Israel, que esse grupo de pessoas, é um grupo étnico literal e que você faz parte desse grupo étnico? Correto. Ok, tenho amigos em Los Angeles, eles são hebreus israelitas negros e diriam a mesma coisa, mas o oposto total de você. Diriam, somos os verdadeiros israelitas e você é um edomita. Tenho ciente. E eles basicamente diriam as mesmas coisas que você, só que de uma perspectiva oposta, certo? Dizem que Jesus veio das ovelhas perdidas da casa de Israel. E coisas desse tipo. Mas e quanto às migrações e aos milhões de israelitas que foram para a Europa? Não tenho conhecimento de migração de milhões de negros para a Europa. Bem, eu sinto que... Você acha que os israelitas eram brancos? Bem, sim, claro que eram. Você acha que os judeus eram brancos? Adão, eles vieram de Adão. Adão significa branco. Como você sabe que eles eram brancos? Posso olhar para os descendentes deles hoje? Sim, mas espera aí. Todo mundo é descendente de Adão e Eva. São mesmo? Eu acredito que sim. Bem, aí é onde a gente diverge. Porque a ciência diria que você e eu, como meus amigos hebreus israelitas em Los Angeles, certo, mesmo que eles tenham pigmentação escura e nós clara, todos nós compartilhamos 99,98% do mesmo DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial vem das nossas mães, certo? Você percebe que você quase compartilha a mesma quantidade de DNA que um rato? Eu não sabia, mas que tipo de DNA? Tipo, 98% da nossa estrutura corporal, o DNA é igual ao de um rato. Porque Deus usou uma estrutura básica da qual todos os mamíferos são feitos. Ele usou uma estrutura básica. Então, por assim dizer, existe uma diferença de 99% ou 98%. Eu falo sobre isso no meu livro, A Última Igreja, que eu acho que você tem lido, sabe? Então, não me lembro dos números exatos, mas a porcentagem de diferença entre, digamos, você e um homem negro da África é de apenas 1 ou 2%, algo muito pequeno. Essa mesma diferença, só que um pouco maior, é a diferença entre você e um rato. Nós temos praticamente a mesma estrutura corporal, mas há uma grande diferença entre você e um rato, sabe? Sim, mas há uma grande diferença porque o rato não foi feito à imagem de Deus. Jesus faz essa distinção em Mateus, capítulo 6, sobre os animais do céu. Você está partindo do pressuposto de que todas as raças vieram de Adão. Você está assumindo... Aí. Ok, deixa-me fazer outra pergunta. Você acredita que pessoas negras são feitas à imagem de Deus? Não. Você acredita nisso? Depende do que você quer dizer com imagem de Deus, mas não, eles não são feitos no Espírito de Deus. Quando você diz imagem de Deus, o que isso significa? Quero dizer, porque a imagem de Deus seria parecida com você, comigo, com ele. Então existem diferenças na imagem de Deus. Então Deus criou Adão à imagem de Deus. E a partir daí o fato de a Bíblia se abre. Este é o livro das gerações de Adão. E Deus revela a genealogia do povo endêmico. Ok? Mas você está supondo, porque imagino que esteja importando um pouco de teoria da evolução aí, que pessoas negras e vermelhas vieram da mesma coisa, e que pessoas chinesas e outras pessoas diferentes vieram da mesma árvore genealógica. De alguma forma, se a evolução fez essas pequenas seleções, e assim todas essas pessoas surgiram. Na verdade, Ken Ham, há um nome no livro dele, One Blood. Ele fala sobre a mesma coisa. Ele disse, bem, algumas pessoas ficaram negras porque estavam no sol e assim por diante. Elas comiam diferentes tipos de alimentos e diferentes tipos de vegetação. E assim, partes da pigmentação delas morreram. E é por isso que elas são negras. E as pessoas brancas, elas tinham uma dieta diferente. E assim a raça branca se desenvolveu e assim por diante. Provavelmente você já leu essas coisas. E isso é evolução. Eu descarto totalmente, desqualifico a evolução nas escrituras. E ainda assim, muitas vezes a única maneira que eles encontram é dizer, bem, de alguma forma Deus criou Adão e todas essas outras raças vieram disso. Então Paulo, o apóstolo, escreve em uma de suas epístolas, tornei-me tudo para todos, para que eu possa ganhar alguns para o Senhor. E você sabe, nós temos nas escrituras menções sobre a diferença entre judeus e gentios. Agora, eu já ouvi você dizer que não acredita que gentio signifique não judeu.
significa nação. Vem da palavra etnos no hebraico. Então, você não acredita que gentil signifique não judeu? não. Não israelita? Não. Há algumas escrituras, há alguns lugares na Bíblia onde eles são intercambiáveis. Quando as pessoas se aproximaram de Cristo e disseram, referindo-se a Tiro, e disseram, e ele construiu uma sinagoga para a nossa nação. Essa mesma palavra nação também poderia ter sido traduzida como gentil, mas não faria sentido dessa forma. Então traduziram como nação. Mas você encontra a mesma palavra, gentil e nação, sendo usada de forma intercambiável muitas e muitas vezes. Na verdade, acredito que você não encontrará nenhum lugar, posso estar enganado quanto a isso, não há nenhum lugar na Bíblia onde uma pessoa seja chamada de gentil. Ninguém é chamado de você é um gentil. A palavra gentil sempre se refere a nações. Porque Deus disse a Abraão, você pode se tornar uma multidão de nações, não uma naçãozinha minúscula sobre a Palestina. Você será uma multidão de nações sobre a terra. Você poderá possuir as portas dos seus inimigos. Qualquer arma forjada contra você, ele disse, não prosperará. Quando você olha no Novo Testamento, gentios, certo? No plural, como você disse, né? Referindo-se, quero dizer, se você ler uma concordância strong várias vezes no hebraico e no grego, referindo-se a um grupo de pessoas, gentios seriam considerados não israelitas, não judeus. E então dizer... Não pela concordância strong. Dizer, sim, várias vezes na concordância strong. Acho que é tipo o número G. Eu vou agora te mandar por mensagem se você quiser. Eu te mando por mensagem onde vejo isso na minha Strongs, mas são várias vezes. A palavra significa nações. Agora, alguém pode interpretar isso, né? O que essa nação significa? Por algum tipo de religião? História, eu acho. Ok, onde é isso que eles aprendem? Você vai para o seminário e dizem, bem, é isso que significa. Então, ok, é isso que significa. Mas a palavra em si significa nações. É isso que significa. Bem, quando eu faço um estudo simples da palavra na minha Strongs, sabe, minha concordância Strong diria não israelita, sabe? Então, quando estou lendo as escrituras e ela está se dirigindo não só aos judeus, mas também aos gentios, eu digo judeus, seriam considerados, de acordo com o contexto da escritura, um israelita. E os gentios seriam um não israelita, certo? Então sim, eu acredito na afirmação que Jesus faz, voltando àquela primeira escritura que você mencionou, Jesus dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, isso era verdade. Da mesma forma que Jesus era limitado em sua humanidade, cremos que ele era 100% homem e 100% Deus. Por causa dessa limitação em sua humanidade, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele orava ao Pai. É por isso que ele não podia estar em Jerusalém e Belém ao mesmo tempo. Sabe, ele não podia estar em Jerusalém, e em Austin, Texas ao mesmo tempo, porque ele era limitado em sua humanidade. Mas se dizemos que somente Jesus veio e que seu sacrifício, sua crucificação, morte e ressurreição na cruz foram apenas para os israelitas, creio que estaríamos nos enganando na narrativa macro das Escrituras se disséssemos que Deus não inclui todas as raças. Repito, acho que essa é uma bela imagem do amor de Deus, mostrando que seu sacrifício está disponível para todas as pessoas. Então, em João 3, certo? Quando ele está conversando com Nicodemos, o fariseu religioso, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você acha que Deus rompe a aliança com Israel? Bem, acho que agora a questão passa a ser, quem é Israel, certo? E na sua posição, você acredita que Israel é um grupo étnico literal e que você faz parte desse grupo étnico como um israelita. Minha perspectiva, que vem da minha escatologia, certo? Eu sou amilenista. Quando se trata de escatologia, você é pré-tribulacionista ou pré-milenista? Eu não acredito no arrebatamento. Ok, então eu sou amilenista. Eu também não acredito no arrebatamento. Mas eu sou amilenista, certo? Então eu diria que Israel não é apenas um grupo étnico literal, mas seriam os filhos de Deus. E então quando você lê o livro de Romanos, certo? Acho que nós dois podemos concordar. Romanos é uma epístola linda e compacta de Paulo sobre o que seriam os ABCs do Evangelho, certo? Os ABCs da teologia, quando estou lendo o livro de Romanos. E você sabe, conforme ela flui como uma carta única, não apenas os capítulos com os títulos, mas a carta inteira, você sabe, Paulo está escrevendo isso, dizendo para nós, dizendo aos crentes que fomos justificados por Deus, que fomos santificados, que a lei... Ele até fala sobre a lei de Romanos, de 6 a 9, onde ele diz, a princípio, que quando você lê a lei, ela pode te tentar fazer a coisa errada, certo? A lei é ruim? Não, a lei não é ruim. Você foi perdoado, isso significa que você abusou da lei? Não, você não abusa da graça de Deus. Agora, você sabe, desde o Antigo Testamento, a lei não é um alvo acima da sua cabeça. A lei agora está em você, no seu coração, e a lei se manifesta através da sua vida.
E assim, Deus não está quebrando a aliança. Ele está cumprindo a aliança e está cumprindo a lei. É por isso que ele disse, eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumpri-la, certo? E eu acredito que Jesus realmente cumpre isso na cruz. E esse pagamento, Bruce Timm também fala sobre isso. Em compreender isso... Bem, sabe, deixe-me lhe dizer uma coisa. O livro de Apocalipse diz que Satanás pode enganar o mundo inteiro. Como ele está enganando o mundo? Por meio de falsas doutrinas. Vemos isso em 2 Timóteo. Se você leu 2 Timóteo 3, certo? Doutrina falsa. Falsa doutrina, impiedade, imoralidade sexual. Mas como é essa enganação, afinal? Bem, esse é o problema da enganação. Você não sabe que está sendo enganado quando está sendo enganado. Lemos em 2 Tessalonicenses, porque creem no amor da verdade, enviar-lhes-ei forte ilusão. Deus vai enviar a eles um forte engano para que acreditem em uma mentira. Então, o que você acha que é essa mentira em que as pessoas estão acreditando? Eu acredito, bem, em primeiro lugar, em um forte engano proveniente da rebelião de Satanás. E a rebelião de Satanás tem o seu exército, por assim dizer. Ok. E esse exército não vem. Em outras palavras, se Satanás aparecesse para você com chifres, rosto vermelho e tudo mais, você não se deixaria enganar, deixaria? Não. Não é assim. Mas ele se apresenta como um cristão nascido de novo que demonstra o amor de Deus e ainda assim viola o próprio pacto de nascimento e o pacto com o povo que ele fez. Então eu consigo entender. Isso pode ser um grande engano, especialmente quando você insere judeus falsos como sendo os verdadeiros judeus. E ainda assim o estilo de vida deles é horrível. Fundaram a pornografia, os judeus foram descobertos, fundaram a pornografia, controlam Hollywood, controlam a mídia, e eles simplesmente me entregam aquele livro enorme. Isto é de 1928, ok? E esta é a revista Century. Você já ouviu falar da revista Century? Já sei. Ok, era muito popular naquela década, século atrás. Certo, isso foi publicado na edição de janeiro da revista Century. Certo? Isso meio que demonstra o que eu acho que estamos enfrentando aqui. Como um povo cristão branco cuja fé tem sido atacada e demonizada por forças que são... Uma coisa é reconhecer Jesus Cristo, mas também precisamos reconhecer quais são as forças contrárias a ele que tentam destruir a fé dos patriarcas. Certo, isso é de um caso real contra os judeus. Este texto foi escrito por um rabino. Ele diz, vocês fazem muito barulho, como estou fazendo agora, em fúria sobre a influência judaica excessiva em seus teatros. Eu acabei de dizer, que os judeus controlam Hollywood. E palácios de cinema, muito bem. Concordo, sua reclamação é bem fundamentada. Mas o que é isso comparado à nossa influência esmagadora? Em suas igrejas, escolas, leis, governo e até nos pensamentos que vocês têm todos os dias. Vocês não começaram a compreender a profundidade de culpa. Intrusos, perturbadores, subversores. Destruímos seu mundo, ideais e destino. Estivemos na origem de muitas de suas guerras, não só dos russos, mas de outras revoluções. Quem sabe que glorioso destino poderia ter sido de vocês se nós tivéssemos deixado vocês em paz. Mas nós não deixamos vocês em paz. E é isso que estamos enfrentando hoje em nosso país, em nossa própria nação. Na Europa seremos invadidos por muçulmanos. Se eu fosse um homem negro, eu poderia ficar aqui e dizer, tenho orgulho de ser negro. E ninguém se ofenderia com isso. Ninguém ficaria bravo com isso. Estou certo? Se eu disser que sou judeu, ninguém ficaria chateado com isso. Mas temos um cara aqui que não pode dizer o que faz para viver, porque seu emprego estaria em risco. Por quê? Porque provavelmente ele é branco. Conheço pessoas que se disserem provavelmente, já tive repórteres que disseram, existe a Associação de Jornalistas Negros, de Bombeiros Negros, de Advogados Negros, agora você é jornalista, pertence à Associação dos Brancos. Bem, não, isso não existe. Eu disse, por que não? Bem, acho que não existe uma. Eu disse, por que você não volta e começa uma? Bem, eles têm medo. Porque se você tem orgulho de ser branco, você vai ser demonizado e odiado. Porque há mais propaganda de ódio anti-branco por aí do que o chamado antissemitismo. Mas você acha que isso te justifica? Bem, eu não quero dizer nada que ainda não tenha ouvido você dizer. Eu sei que você disse que não acredita que pessoas negras foram feitas à imagem de Deus. Você acredita que os asiáticos foram feitos à imagem de Deus? O que você quer dizer com a imagem de Deus? As pessoas andam por aí com as mãos, os olhos e o nariz. Sim, quero dizer, lá são macacos com olhos e nariz. Quase se poderia dizer que foram feitos à imagem de Deus. Então não, você... Saber? Estou falando do espírito.
O espírito não está à imagem de Deus. Bem, sabemos que, obviamente, os animais não têm a imagem de Deus. Deixe-me reformular a pergunta. Você acredita que pessoas negras podem ir para o céu? Bem, antes de tudo, a única maneira de alguém alcançar a vida eterna é entregando sua vida ao Senhor. Então, ninguém vai para o céu por ter uma determinada cor. Então, digamos que pessoas brancas não vão para o céu se não tiverem, você sabe, um relacionamento com o Senhor. Certo. Você não pode dizer que negros não vão para o céu, mas brancos vão. Não, brancos também não vão para o céu. Eles têm essa relação com o Senhor. Será que negros têm essa mesma relação com o Senhor? Não acredito nisso. Eles podem ter um relacionamento, mas é o mesmo relacionamento. Por toda a Bíblia, ok, Israel, Deus sempre se refere a si mesmo mais de 200 vezes. Ele se refere ao poderoso Deus de Israel, ao Pai de Israel e assim por diante. Não, nem uma única vez. Para os não-israelitas, ele nunca se referiu a si mesmo como o pai deles. Todas as vezes é somente em relação a Israel. Então, se você não acha que eles podem ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem, isso implicaria que eles não vão para o céu, certo? Se você está dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Eu não sei. Eu sinto que é isso que você está insinuando, só por curiosidade. Eu não sei. Ele veio para Israel. Ele veio para Israel. Ele disse em Gênesis 1, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nessa escritura, comecei a ler aqui há pouco tempo. Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 9. Aqui ele está dizendo, verdade em Cristo não sou minha consciência, mas dou testemunho no Espírito Santo de que tenho grande tristeza. Tristeza contínua no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado por Cristo por causa dos meus irmãos, pelos meus irmãos. Então ele falou sobre sua ligação racial ali, meus parentes segundo a carne. Quem são israelitas, o apóstolo Paulo? Agora, o que esses israelitas têm? Ele disse a Israel que tem a adoção, tem a glória, tem a aliança, e lhes foi dada a lei, o serviço de Deus e as promessas. Essas são coisas que Deus diz, ou que Paulo diz que Israel possui. Então, se esse é o caso, por que ele é selecionado? Se todos têm essas coisas, então por que ele precisa dizer que eles têm essas coisas? Bem, se você continuar lendo Romanos 9, então Paulo começa a fazer um apelo sobre a incredulidade de Israel. Então ele fala sobre os gentios e como os gentios podem receber. Mas os gentios, novamente, de acordo com a concordância de Strong, eu ficarei mais do que feliz em mostrar isso. Quando o vídeo sair, vou colocar isso na tela e também enviar para você. Falando sobre não-israelitas em referência aos gentios. Esses não-israelitas podem ter fé por causa da justiça de Deus, certo? Estar em comunhão com Deus. E então ele fala sobre isso, e depois entra na questão do remanescente, o remanescente de Israel. E além disso, quando você desce em Romanos 10, acho que é Romanos 10, posso estar citando errado, mas em algum lugar, depois dessa passagem de Romanos 9, ele começa a falar sobre isso. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas, certo? Ou seja, que a razão pela qual as pessoas vão chegar à fé é porque isso é um dever. Como crentes, nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora, quando eu também leio o Apocalipse, só para seguir o que acabamos de conversar, quando você me perguntou, você acredita que pessoas negras vão para o céu? E você não disse isso diretamente, mas o que estava insinuando era que eles não podem ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem. Portanto, de acordo com essa crença, eles não estariam no céu. Mas em Apocalipse diz que toda nação, tribo e língua estará representada no céu. Então, se isso é toda nação, na minha cabeça você está tentando fazer com que nações se aplique a todo mundo na terra. E Deus diz a Israel, a Abraão, que ele será uma multidão de nações. E há muito preconceito. Quero dizer, os judaizantes ali, o apóstolo Paulo lutou contra os judaizantes porque Paulo estava indo aos gentios, às nações, e os judaizantes diziam, bem, se eles vão chegar à fé, precisam começar a obedecer todas as leis cerimoniais e assim por diante. Eles vão ter que ser circuncidados. Eles têm que fazer, você sabe, todas essas coisas. E Paulo disse, não, todos são iguais. É isso que ele está dizendo, todos são iguais. De certa forma, temos a mesma situação neste país. Você tem pessoas, especialmente anos atrás, pessoas do Sul que diziam, eu não confio neles, nos Yankees. Não, Yankees não prestam. Então havia esse preconceito entre o Sul e o Norte. Os Yankees não prestavam. Yankees eram ruins. Sul era ruim. Ingleses odiavam irlandeses. Os irlandeses odiavam os ingleses. Os alemães odiavam os britânicos, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Odiavam os alemães e os poloneses odiavam os alemães. E Paulo disse, ei, somos todos um só povo, somos todos um só povo. E foi isso que ele disse. Todas essas nações são uma só. Somos descendentes de Abraão, somos um povo. E Deus disse a Abraão, você pode ganhar mais dinheiro? Deus mentiu, disse isso? Claro que não. Haverá uma multidão de nações, não apenas uma naçãozinha lá na Palestina, mas uma multidão de nações. E talvez. E ele cumpriu essa aliança.
E Hebreus 6 diz, como temos fé no Senhor, como temos fé em nossa salvação. Se você ler Hebreus 6 até o fim, a razão pela qual você pode ter fé em sua salvação, quando ela é firme e segura, é porque Deus manteve a aliança com Abraão. Sim, mas aí é onde eu diria novamente, como falei antes em Romanos, quem recebeu o direito de se tornar filho de Deus? Porque você está inserindo a multiversidade nisso? Você está tentando criar uma igreja multirracial. Bem, eu acredito que Deus é todo-poderoso, onisciente e todo-amoroso. Acho que você concordaria. E se Deus criou o tempo e o espaço, isso significa que Deus existe fora do tempo e do espaço. O que significa que Deus agora, neste momento, vê o seu nascimento e a sua morte ao mesmo tempo, porque Ele existe fora do tempo e do espaço. Então, se Deus existe fora do tempo e espaço, meu Deus é tão grande que Ele pensa em todas as nações. Quando você ouve a expressão todas as nações, o que mais isso implicaria? Porque palavras têm definições. E quando você diz todas as nações, isso... E é aí que entra o grande engano. Mas essa é a palavra de Deus? Você diria que a Bíblia é infalível? Bem, certo, com todo respeito, essa é a interpretação que você está dando. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é que, quando Deus disse que fez essa aliança com Abraão, ela é eterna, não muda. E Ele disse, são todos o sol, a lua, as estrelas e os céus. Isso não muda. Bem, você sabe, aquele versículo nas Escrituras, quando diz que toda nação, tribo e língua estará representada em Apocalipse, essas são as palavras de Jesus sendo ditas a João na ilha de Patmos, certo? Eu diria que essa é uma tradução bastante literal do que Jesus está dizendo. Você sabe, toda nação, tribo e língua estará representada no céu. E você sabe, até Tiago fala sobre o pecado da parcialidade, sabe? O favoritismo, mostrar esse favoritismo e parcialidade entre as pessoas, como você trata as pessoas. E até Jesus diz em Mateus 25, o que você faz ao menor destes, você faria a mim. Agora, não estou dizendo isso porque eu pessoalmente acho que pessoas negras, asiáticas ou indianas têm menos valor moral do que eu por ser branco. Não é isso que estou querendo dizer. Mas a questão é que, da forma como tratamos outras pessoas com parcialidade, Jesus está sugerindo que trataríamos ele da mesma maneira. E para mim, isso me faz querer amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu acredito que meu próximo é mais do que apenas meu vizinho branco. Então eu acredito que meu próximo é meu vizinho negro, meu vizinho indiano. Quer dizer, você conheceu o Devi, meu gerente. Ele é indiano. E eu acredito que ele tem uma relação linda com Deus. E até mesmo no livro de Hebreus e em Ezequiel 36 também, a Bíblia nos diz isso. A evidência do Espírito Santo na vida de alguém é que essa pessoa vive os estatutos do Senhor, que ela caminha segundo esses estatutos. Você sabe, Hebreus diz que a correção do Senhor é o seu amor por nós. Ou seja, você pode perceber se alguém tem uma fé sincera no Senhor, se essa pessoa está vivendo isso de verdade, se está caminhando nessa fé. Quando eu olho para alguém como o Devige, ou para mim mesmo, ou para outras pessoas, ou talvez eu não possa falar de mim, vou falar de outras pessoas que não são brancas e têm uma fé sincera em Jesus, eu olho para o fruto da vida delas, certo? E eu diria, cara, eles realmente conhecem Jesus e o seguem, certo? Os frutos do Espírito em Gálatas 5 nos mostra também os frutos do mundo. Qualquer pessoa pode ter esses frutos. Você e eu nascemos no engano como um homem negro, nasceu no engano como um homem indiano, nasceu no engano. Todos nós nascemos em um mundo de pecado. É um fato. Você não precisa ensinar um bebê a ser egoísta e fazer birra quando não quer compartilhar os brinquedos, seja ele preto, branco, asiático ou indiano. Todos nascem com essa natureza pecaminosa e temos essa dívida miserável diante de Deus. E isso me impressiona bastante porque, sabe, estou tão acostumado a conversar com os israelitas hebreus, sabe, meus amigos em Los Angeles, mas você tem praticamente a mesma perspectiva que eles, só que de uma perspectiva branca. Sem migrações. Não há migrações. Os que estão ligados a Israel, não há migrações deles saindo da Palestina. Existem migrações históricas de pessoas que se mudaram para a Europa. Por que as pessoas brancas são chamadas de caucasianas? Não sei. Bem, porque eles cruzaram as montanhas do Cáucaso. E eles foram expulsos da Terra Santa por causa do pecado. Eles migraram por todas as montanhas do Cáucaso e eles foram identificados como caucasianos. É por isso que migraram para a Europa. Preencheram as nações da Europa. Por que as nações da Europa foram tão prósperas e tão abençoadas por Deus? Por que você diz as nações da Europa? Mais do que qualquer outro povo no mundo. Por que o nosso povo foi tão abençoado? Você pode argumentar isso. Por que pessoas más são exaltadas neste mundo? Há pessoas más exaltadas. Sobre nações. Por que as nações brancas estão tão mais avançadas do que as nações da África ou da Ásia? Não sei. Porque eles não são o povo da aliança. Deus abençoou o seu povo. Ele os abençoou e ele disse que faria isso. E eles se tornaram grandes. Uma nação linda. Temos catedrais na Europa que têm milhares de anos. E na África, eles constroem cabanas de palha que não duram até a próxima estação de chuvas.
Por que as pessoas são tão... Uma de duas coisas. Ou o nosso povo é mentalmente superior, ou Deus os abençoou. Então você acha que pessoas negras, asiáticas e indígenas... Você acredita que alguma outra raça além dos brancos é do diabo? Não, eu não acho que eles sejam do diabo. Bem, então... É isso que o Ken Ham ensina. Ou alguém diz que eles foram amaldiçoados. Canaã foi amaldiçoado. Você sabe, nós acreditamos que houve uma maldição. Criados exatamente do jeito que são. Eles foram bem, o diabo, eles foram criados negros, mas você sabe, eles foram criados, Deus disse, tudo é bom. Mais cedo, talvez uns 15 minutos atrás, você estava dizendo que eles não têm a bênção da aliança de Deus, porque não são do povo dele. Então, se eles não são do povo dele, de quem eles seriam, sabe? A Bíblia descreveria todas as pessoas como inimigas de Deus, entende? Deus criou tudo na terra, toda criatura, cada pequeno barata, sabe? Ele criou tudo. Por que ele criou do jeito que criou, eu não sei. Eu não sou juiz de Deus. Ele nunca pediu meu conselho. Sabe, às vezes, quando brinco com alguém, a pessoa pergunta, por que Deus criou carrapatos? Eu digo, bem, pergunte a Deus, sabe? Por que ele criou os carrapatos? Ele provavelmente vai te dizer que não é da sua conta. Então, o ponto é que Deus tem uma criação imensa. Mas dessa criação, está escrito que ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse, vou abençoar vocês, uma multidão de nações. Minha aliança é com vocês. Junto com as estrelas, o sol, a lua, enviarei um Salvador. Em Isaías 9:6 nasceu um filho, criança, Israel. Não foi alguém, foi Israel. Isaías era um israelita. Para nós nasceu um filho. Quem somos nós? Então ele enviou seu filho para resgatar aquelas pessoas que estavam sob a lei. Nós lemos isso? Para redimir os que estavam sob a lei era Israel. Foi-lhes dada a lei. Mas a lei se aplica a todos, certo? Bem, existe uma lei natural, mas ele disse especificamente para redimir aqueles que estavam sob o pacífico, redimir aqueles que estavam sob a lei. A lei a qual ele está se referindo, havia uma lei, do jeito que eu vejo, era a lei do sacrifício. Você sabe, você sacrifica seu pombo, você sacrifica sua vaca, você precisa de fogo, sabe, pela sua salvação. Davi disse que nenhum sacrifício significava sem um espírito quebrantado ou coração contrito. Então, mesmo no Antigo Testamento, o sacrifício era sem sentido, sem arrependimento. Ele disse, vim redimir os que estavam sob a lei, porque então ele se tornou o sacrifício. É por isso que é chamada de nova aliança, porque ela converte a antiga aliança. Na antiga aliança, a salvação vinha por cumprir todos esses rituais. Mas a nova aliança era estritamente sobre Jesus Cristo, sobre o seu sangue, que ele sacrificou pelo nosso povo. Então, na minha mente, eu não vejo o que geralmente o mundo vê, essa grande quantidade de cristianismo, judaico-cristianismo, como chamam, porque estão sob a influência dos judeus. E eu não vejo isso, porque o que vejo ali é esse movimento para minar e destruir a aliança, o povo de Deus. Agora deixa eu lançar isso aqui só como um pensamento aleatório. Não tenho certeza se concordo com tudo o que digo, mas considero como uma ideia para refletir. Satanás está em rebelião, certo? Ok, onde está Satanás? Ele é o Deus desta terra agora. Onde ele está? Ele está rondando a terra? Onde ele está? Não sei. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Eu não sei onde ele está. Correto. Ele não está em todos os lugares. Certo. Então, às vezes, as pessoas dizem, bem, Satanás me tentou. Satanás não te tentou. Você me diz isso porque é um pecador, não é? Então, sabe, nós temos a rebelião satânica. Por que ele faz isso? O que ele quer fazer em rebelião? Roubar, matar e destruir. Esse é o... Roubar, matar e destruir. Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida em abundância. Então, a missão é destruir Deus, certo? Sim. Quando você inicia uma rebelião, seu objetivo é derrubar o imperador. Sim, quem está no comando? Satanás destruirá Deus. Ele quer conquistar Deus. Como ele pode vencer Deus? Enganando as pessoas. Mas como ele pode realmente vencer Deus? Quer dizer, ele não pode. Ele não pode. Ele não pode, né? Mas ele provavelmente acha que consegue. Sim. Ele acha que consegue. Além disso, em sua mente, como ele pensa que pode vencer Deus? Ao se tornar maior do que ele, Não estou tentando te desafiar aqui. Só estou dizendo... Você, o que meu... Não, eu gosto de ouvir suas opiniões. Então, na minha opinião, Satanás... Eu não acredito que Satanás possa superar ou destruir o Senhor. Eu não acredito que ele consiga. Mas na mente de Satanás, ele acha que existe um plano que ele pode executar para isso.
E o que ele precisa fazer para vencer é se ele conseguir fazer Deus pecar. Se ele conseguir fazer Deus pecar, então ele vence a rebelião. Porque isso significaria que Deus não é realmente redenção, assim como nós, ele é igual a nós. Se ele conseguir fazer Deus pecar, como ele poderia fazer Deus pecar? Na minha opinião, só existe uma maneira. Eu não acho que ele consiga fazer isso, mas Satanás acha que consegue. Se ele conseguir fazer Deus mostrar que é infiel ou que não está disposto a cumprir a aliança que fez com Abraão, se ele conseguir mostrar que Deus não tinha intenção ou não estava disposto ou não era capaz de cumprir essa aliança com Abraão, ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse: eu vou te abençoar e fazer de você uma grande nação, uma multidão de nações. E assim como o sol, a lua e as estrelas no céu, essa aliança é real. E então ele entra em Hebreus 6. E ele lhes diz, ele disse: a sua salvação é firme e segura. Por quê? Porque eu mantive a aliança com Abraão. Então, a única maneira de Satanás realmente conquistar Deus seria se ele conseguisse fazer Deus pecar. E a única forma de ele fazer Deus pecar seria mostrar que ele não conseguiu manter a aliança. Então você está relutante em manter a aliança. Então, quando você diz isso, está sugerindo que se Deus incluísse outras raças na aliança, ele não seria fiel à aliança, portanto ele pecaria? Não. O que estou dizendo é que se Satanás conseguir fazer Deus quebrar a aliança com Abraão, além de vocês são um bando de pecadores, violam toda a lei justa, são um bando de degenerados, vou virar as costas e me afastar de vocês. Eles não estarão dispostos a manter a aliança. Mas se ele está disposto a manter a aliança, mas por algum motivo não consegue mantê-la, por quê? Porque o seu povo se autogenocidou. E destruíram sua herança racial. E eles mesmos estão se genocidando. E a raça branca, o povo da aliança de Deus, não existe mais. Então Satanás vence a rebelião. É por isso que existe uma preocupação, pelo menos da minha parte e de outros, sobre a tentativa de genocídio branco do nosso povo. De genocidar o nosso povo. Estamos sofrendo uma invasão neste país. Éramos 92% da população em 1970, há pouco mais de 50 anos. Hoje estamos reduzidos a 50% do país, ou algo em torno de 50% a 60%. Temos uma quantidade massiva de integração, uma quantidade massiva de miscigenação, essa quantidade massiva de degeneração, homossexualidade, trans, para destruir o povo da aliança. Esse é o alvo. Satanás está mirando o povo da aliança. É assim que eu vejo as coisas. E eu entendo que algumas pessoas não enxerguem dessa forma, mas é assim que eu vejo. Quero dizer, eu aprecio você se manter fiel às suas crenças, se manter firme e explicar como se sente. Acho que para mim é difícil sentar. Acho que uma das coisas com as quais estou tendo dificuldade é sentar aqui e estou me referindo a muitas escrituras aqui, tipo, olha, aqui está o que eu penso. E como você reconcilia o fato de novo em Romanos, certo? Estamos olhando para Romanos. Quando ele diz que pessoas que têm fé nele podem ser consideradas filhos de Abraão, foram enxertadas no ramo, certo? Pessoas que têm fé em Deus. Então, os gentios, os israelitas, eles não queriam te acolher. Vocês aí da Itália, ou vocês que mal são da Europa, vocês não podem ser membros da igreja porque não foram circuncidados. Vocês não podem ser membros da igreja porque não vêm ao templo para adorar. Vocês não vêm, vocês não podem. Vocês têm que obedecer a todas essas leis. Eles são os judaizantes, Paulo, o tempo todo. E ele disse, não, espere um minuto. Nós somos o mesmo povo. E eles entram na aliança assim como vocês. Bem, Paulo repreendeu a igreja da Galácia dizendo fé mais circuncisão. Ele fez isso. Ele disse que Abraão foi justificado antes da circuncisão. E da mesma forma, em Romanos, quando ele faz o apelo, novamente, o ABC do Evangelho, ele está dizendo que as pessoas podem se tornar filhos de Abraão pela fé em Jesus. É isso que qualifica alguém como filho de Abraão. Portanto, dizer que Deus é fiel apenas, na falta de uma expressão melhor, aos brancos sob a aliança, acredito que esse é um Deus muito pequeno. Adorar. E eu disse a mesma coisa aos israelitas, hebreus, porque eles disseram exatamente a mesma coisa, que Deus só veio para isso. O povo perdido da casa de Israel, e esse povo inclui os negros e os latino-americanos. E se você não for, basicamente é um caso perdido, vai para o inferno. É por isso que a África se tornou uma poderosa nação. Bem, tem sido uma bênção para o mundo. Eu disse a eles a mesma coisa. Eles têm a mesma perspectiva racial. Você tem uma perspectiva baseada apenas na visão branca. E acredito que essa seja uma maneira limitada de enxergar Deus. Então, se você perguntasse a eles, por exemplo, quais são as bênçãos que o povo negro traz para o mundo, o que você diria a eles? As bênçãos que o povo negro traz para o mundo? Sim. Eu acho que o simples fato de eles estarem vivos já é uma bênção.
Acredito que o valor da vida é algo geral. Uma bênção. Como isso abençoou o mundo? Bem, como você abençoa o mundo? Bem, provavelmente eu não abençoei muito o mundo, sabe? Porque eu não sou um cientista, certo? Mas eu sei que Michelangelo abençoou o mundo e sei que todo tipo de pessoa na história construiu catedrais e adorou o Senhor e desenvolveu a ciência e o progresso e a educação e o ensino e assim por diante e abençoou o mundo. Fomos à África, levamos educação, levamos hospitais e levamos um senso de nobreza. Introduzimos uma cultura ariana branca no coração da África, ok? Portanto, certamente não se pode comparar o que foi feito na África, pelo menos não creio que seja possível, e os avanços que eles alcançaram com os avanços que os europeus fizeram na cultura, na educação, na ciência, na saúde, na fé e na música. Você não consegue encontrar uma comparação. Não há Beethoven saindo da África. Conforme você diz, a forma de comparar conquistas brancas com conquistas negras sugere que você tem moral superior a eles, ou que tem moral superior aos indianos, e que tem moral superior aos asiáticos. Eu não sei por que Deus ama a sua aliança, mas Ele ama. Então você acha que tem mais valor moral do que pessoas negras, asiáticas e indianas? Eu acho que o povo da aliança realmente tem valor moral, sim. Ok. Você se consideraria racista? O que é um racista? Eu não sei, você me diga, você se consideraria racista? Você se considera racista? Alguém que acredita na segregação, que odeia a união das raças? Não sei, você se considera racista? Então, crer na segregação, isso faz de você racista? O quê? Você acredita em segregação? Tipo, deixa eu te contar, quando eu digo segregação, você acredita... Para ser bem direto, não, eu não acredito em segregação. Porque a segregação não funciona. Nunca funcionou. Porque para haver segregação, alguém tem que governar sobre alguém. A segregação simplesmente diminui e a amalgamação. Eu sei, não, eu acredito em separação, mas é segregação, sabe? É meio que... E quando você diz separação, você acredita nisso? Tipo, sabe, nós estávamos em um teatro em Birmingham ontem à noite e à noite, em 1914, eles tinham uma porta separada para negros e uma parte da varanda no teatro onde os negros podiam se sentar. Eles não podiam ver as pessoas brancas. Você acha que deveria voltar? Os negros estavam melhores, então? Por que você? Porque havia, vou contar. Eu te digo por quê. Porque lá nos anos 40, 50, 85% das famílias negras tinham um pai em casa. Hoje eles não têm mais pais em casa. Então, os padrões que foram criados naquela época fortaleceram tanto as famílias brancas quanto as famílias negras. Eu fui criado, você provavelmente já me ouviu contar essa história, mas vou repetir mesmo assim. Eu fui criado em Detroit, Michigan. Meu pai vendia seguros. Você já ouviu essa história? Ok. E grande parte disso era em uma área negra. E minha mãe nunca teve preocupação com o meu... Eles me levavam no verão, quando eu estava na escola, para essas áreas, porque aquelas pessoas viviam sob o Estado de Direito. E esse Estado de Direito os governava. E eles tentavam, pelo que parece, talvez eu esteja errado, mas parece que eles tentavam ser como o homem branco. E assim eles moldaram toda a sociedade, a estrutura e as famílias com base na cultura branca. E naquela época, 85% das famílias negras tinham um pai em casa. E eles tinham empregos, trabalhavam duro e eram boas pessoas. Mas nós não lhes fizemos um favor. Nós não lhes fizemos um favor com o que fizemos. E destruímos a comunidade deles, destruímos seus lares, destruímos suas famílias. Isso é amor? Isso não é amor. Nós, como povo, Deus fez alguns assim. Por quê? Eu não sei. Mas se alguém me dá um presente, eu não vou jogar de volta na cara dele. Quando ele viu o que aconteceu com Esaú quando ele rejeitou a aliança, ele disse que foi amaldiçoado. Eu não vou rejeitar a aliança que Deus me deu, eu não vou jogar isso de volta na cara dele. Serei grato pela aliança e pela bênção que ele deu a mim e ao meu povo. Sou muito grato por isso. Bem, os crentes foram ordenados a convidar todas as pessoas para uma aliança. Veja a grande comissão. Isso aí. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes tudo o que sabeis. Eu entendo que se você acredita em uma sociedade multirracial, consigo ver por que você segue esse caminho. Bem, se eu me corto, você se corta e Chris Kim se corta porque ele é cambojano, todos nós sangramos igual. Fui expulso do Facebook porque matei um gambá no meu galinheiro. E eu o segurei e ele estava sangrando. Eu olhando, ele sangra. Todos somos iguais, me tiraram do Facebook. Mas, de novo, você está comparando... Você fez uma comparação. Não, eu fiz. Mas essa é uma comparação ruim, comparar um ser humano a um animal. Sabemos, de acordo com as Escrituras, que os seres humanos são feitos à imagem de Deus, têm o selo de Deus em sua vida, ao contrário dos animais.
Os animais não são feitos à imagem de Deus. Então, se eu e você cortássemos Chris King, todos nós sangraríamos igual. E então, você sabe, você está dizendo que pessoas brancas têm maior valor moral do que qualquer outra raça, de acordo com a sua perspectiva da Bíblia. Mas eu acredito que, pessoalmente, com todo respeito, isso é uma forma pobre de fazer hermenêutica ao ler as Escrituras. Acredito que, quando leio toda a macronarrativa das Escrituras, entendo que Deus cumpre a aliança e convida todas as pessoas de qualquer origem a participarem dessa aliança com Ele. Que é muito claro, quer dizer o e, com todo o respeito, o todo. Entendo por que pensa assim. Bem, com todo o respeito, todo o tempo que conversamos sobre este assunto, eu continuo a trazer muitas Escrituras, e eu não ouvi muitas Escrituras de você, então é difícil para mim, como alguém, se eu fosse sentar... Mas veja, todas as escrituras que você mencionou se aplicam ao que eu disse. Quando você diz, bem, a todas as nações, eu disse, bem, isso significa as nações de Israel. E mesmo que você me desse 100 escrituras citando isso, tudo tem o mesmo sentido. Não creio que seja a mesma coisa. Não. Pela leitura das Escrituras, como você disse, sabe? Você disse que gentios são outras nações de Israel. Significa nações. Ou outras nações. Isso implicaria outras nações de Israel, certo? E eu te disse que... Bem, Deus disse que Abraão seria pai de nações. E eu te disse que gentios significa não israelita. E então, quando você disse, você estava tipo, bem, é isso que significa. E eu tipo, bem, está aqui na concordância de Strong 2 vezes. E eu vou te enviar de novo e vamos colocar na tela onde significa não israelita na concordância de Strong. Sabe? E então é tipo, eu tenho um site para isso. E é só uma afirmação. Uhum. E então, sabe, eu acho que essa é a minha maior preocupação. E a pergunta e a ideia que eu tenho, por que não? Eu simplesmente não acho que se alinha com o coração. Sabe, você disse mais cedo, você disse isso antes, vou citá-lo. Você disse, não conhecemos a mente de Deus. Eu concordo, não acho que posso conhecer a mente magnífica de Deus, mas posso conhecer o coração de Deus. Uhum. E o coração de Deus, diria que ele veio não só para pessoas brancas, mas para pessoas negras, indígenas e asiáticas, porque Deus não se confina numa caixa. Mas a aliança de Israel, eu não acredito que Israel seja apenas um grupo étnico. Eu acredito que Israel é um povo, e esse povo pode ser enxertado na árvore familiar. E se você enxerta algo, isso significa que um galho precisa ser cortado e algo novo precisa ser adicionado. Então, se algo tem que ser cortado, isso quer dizer que, de acordo com um grupo étnico, talvez haja israelitas cortados e não israelitas enxertados lá. E eu diria que você e eu, na minha perspectiva, não somos israelitas. E acho que você sabe disso. Quer dizer, o jeito que eu falo, comparado ao jeito que você fala. Mas sim, eu tenho muita dificuldade com isso. E então, você pessoalmente, você deixaria uma pessoa negra entrar na sua igreja para um culto? Asiático? Indiano? Não. Por que não os deixaria entrar na igreja? Porque isso levaria à miscigenação, quebrando a aliança. Você acha que miscigenação faz parte da aliança? Então, vou só dar um exemplo. Mas não quer dizer que eu odeio essas pessoas. Sabe, eu não te odeio. Sabe, eu não odeio este homem aqui. Não tenho razão para o odiar. É uma história que conto muito. Percorri todos os estados da União. Tenho interagido com pessoas de todas as cores em todo lugar e nunca fui maltratado por nenhuma delas. Nunca tive a experiência de... às vezes as pessoas dizem, uma pessoa negra me fez isso ou aquilo. Nunca fui maltratado por absolutamente ninguém. Você tem amigos negros? Não, eu sou amigo de negros, mas eu não sou negro. Amigos negros? Não tenho amigos negros. Bem, a palavra grega para o amor de Deus... existem, 5 palavras gregas para amor, mas a de Deus é agaper, e significa amor incondicional. Então, se Chris King, que é de... Mas agora está dando uma interpretação judaica modernista disso. Bem, a definição grega pura e simples é amor incondicional. Então, se você se baseia no amor incondicional e Chris King, que é cambojano, diz, ei, posso ir ao seu culto? E você diz não. Então você o estaria tratando de forma condicional e parcial, certo? Certo. Veja, você está interpondo, está mudando esse significado. Acredito que eles estão se referindo a Israel. Deus ele veio, fez uma aliança com Israel. Você está tentando fazer, você tem essa ideia de que precisa interpor outras raças em cada declaração que Jesus fez. E é por isso que os rabinos judeus disseram, vocês não fazem ideia da influência que tivemos nos seminários, não fazemos ideia de como fomos capazes. É por isso que Jesus Cristo em João, em Mateus 7, Mateus 17, eu acho que é onde ele diz aos seus discípulos, cuidado com a doutrina dos fariseus ou o fermento dos fariseus. E eles disseram, bem, do que é que você está falando? Nós não tem pão suficiente, né, ou algo assim. E ele disse, e então ele percebeu, Jesus disse, os próprios discípulos que andavam com ele disseram, não, cuidado com o fermento, o ensinamento dos fariseus. Os fariseus são a elite judaica que temos hoje, os mesmos. Na verdade, eu mostro-lhe aquele livro ali, a enciclopédia judaica, onde eles
Estas são as minhas fontes. São fontes judaicas que afirmaram. O judaísmo de hoje descende diretamente dos fariseus. Mas do que é que você está falando? Quando se fala, Jesus era totalmente contra os fariseus. Ele, e quando digo contra, veja bem, todo o capítulo 23 de Mateus simplesmente detona os fariseus por toda a hipocrisia deles. Pela hipocrisia, né? A hipocrisia. Certo. Porque se importavam com a limpeza externa do copo, mas não com a interna. Então não era que a lei que seguiam fosse má. Era o fato de que só queriam um bom lugar na sinagoga e exibir o dinheiro que davam, porque o coração deles não era puro. Era tudo sobre a aparência, certo? É por isso que Jesus amaldiçoa a figueira em Marcos capítulo 11. E é sobre isso que ele fala do fermento. A hipocrisia se espalha, certo? Más companhias corrompem o bom caráter, certo? Se eu me cercar de um monte de gente má, então você pode provavelmente adivinhar como minha vida será em 5 a 10 anos. Sabe o que quero dizer? Sim. Então devemos nos assegurar de não nos cercarmos de judeus. Devemos nos cercar de pessoas. Bem, os fundadores da indústria pornográfica, né? Quer dizer, sim, eles fazem. Eles começaram a pornografia. Não. Mas calma, isso é uma alegação. Porno dos. Isso é dizer que todos os judeus são pessoas más. É como dizer que todos os negros são pessoas más e que todos os asiáticos são pessoas más. Eu entendo, mas Abraham Foxman, que foi o chefe da ADL, disse: judeus na indústria pornográfica estão apenas buscando o sonho americano. Então ele é um representante de um grande grupo, a ADL, de muitos judeus. E é por isso que você vê uma quantidade enorme de judeus em Hollywood, né, na pornografia, na mídia, e porque eles estão criando e mudando a cultura. Eles dominam o Partido Democrata. Eles são grandes contribuidores para o Partido Democrata e para a mudança das leis de imigração. Então tínhamos estes judeus que representam o inimigo de Cristo, a rebelião, tentando destruir o povo da aliança de Deus. Agora, outra pergunta que eu tinha, que me veio à cabeça foi: suponhamos que um judeu ou uma pessoa negra batesse à sua porta e você a abrisse e eles dissessem: olá, não tenho onde ficar e estou com muita fome, poderia me dar algo para comer? Você daria comida a eles? Eu talvez sim, o faria. Não tenho certeza. Talvez sim, o faria. Não sabe se lhes daria comida? Não quero ninguém morrendo à minha porta. Não quero ninguém morrendo na minha soleira, sabe? Mas, tipo, se alguém batesse na sua porta e dissesse: ei, estou com fome, preciso de comida. Você tem comida? Você daria comida? Certo, ouça, vou te dizer, sem me gabar, eu já fiz coisas assim, de certa forma, tá? Anos atrás, um incidente aconteceu. Fui lembrado disso há uns 8 anos. Então, de alguma forma, a história foi levada adiante. Havia um repórter, ele me perguntou, ele disse: ouvi uma história de que alguns anos atrás, saindo de um grande varejista, você não sabe onde é, eu entendo. Saindo da missa tinha um cara negro, ele tinha um reboque atrás carregado de caixas. Era uma empresa que lidava com mercadorias, enviando para empresas e coisas assim. E o reboque cheio de mercadorias escorregou e ficou tudo espalhado pela rodovia. E ele disse: alguém me contou que você parou e os ajudou a pegar e a carregar todas aquelas caixas no trailer dele. É verdade? Eu disse: sim. E a etnia de quem ajudou? Ele era negro? Agora... Mas sim, eu não conto histórias assim, a não ser quando sou pressionado, porque parecerá que estou apenas a gabar-me. Eu sou tão maravilhoso, eu sou. Sabe? Eu tinha uma senhora negra idosa, lá em Russellville há alguns anos. Minha esposa e eu estávamos na caminhonete. Paramos, ela tinha uma casa bem ao lado de um supermercado, uma pequena loja de conveniência. Eu parei na loja de conveniência para pegar algo e ela se aproximou e disse: o senhor pode? Alguém fez um trabalho, ou não sei o que houve, mas ela tinha muito concreto quebrado no quintal, ela não conseguia. Devia ter uns 80 anos, não tinha como movê-los. E disse: pode me ajudar a mover estes? Eu disse: claro, e ajudei a carregá-los, colocá-los na caçamba do meu caminhão e os segurei. Sabe, eu tenho um coração benevolente para ajudar as pessoas. Não me importa quem elas sejam. Eu vou ajudar as pessoas. Mas isso não significa que não somos um povo diferente. Ainda somos um povo diferente. Ele tem uma cultura. Ele vem de uma cultura que o meu povo criou. E todo mundo cria uma cultura que é melhor para eles. O povo negro cria uma cultura que é melhor para eles. Nós criamos uma cultura que é melhor para nós. Mas eu não vou impor a cultura deles na nossa cultura e destruir a nossa cultura que os nossos ancestrais construíram por milhares de anos. Que cultura ele tem? Não faço ideia. Quer dizer, ele tem uma pegada, um estilo bem Y2K. Eu não quero pegar no pé do cara, sabe? Bem, não, ele tem meio que então, por exemplo, nós... Quer saber? Tudo bem, vamos implicar com ele por um segundo. O gorro dele, né? Aquele gorro. O que você acha daquele gorro que ele está usando ali? Isso te incomoda? Ou...
Né? Não, eu acho que motoqueiros usam muito isso, né? Sim, fazem. Eu só queria saber o que achava do gorro dele. Honestamente, era só uma pergunta pessoal minha. Eu sei que você diz que temos uma visão diferente da Bíblia, mas, de novo, eu só sinto que... Olha, eu tenho... A mídia pinta uma imagem horrível de nacionalistas brancos. Tipo, eles só odeiam pessoas negras. Odeiam todo mundo que não é branco. E eu nunca vi isso na experiência das pessoas que conheço. Nunca encontrei nenhum nacionalista branco que dissesse eu odeio pessoas negras. Sempre que você diz eu não amo pessoas negras, mas não as odeio, isso me soa como uma resposta de RP, sabe? Pra meio que ficar nesse meio termo de tipo, eu não, sabe? Eu não quero dizer isso. Da mesma forma, quando eu perguntei, você acha que pessoas negras podem ir pro céu? E você não disse não diretamente, mas a resposta meio que implicou que elas não colheriam os benefícios de um relacionamento com Deus. Eu tenho uma foto aqui. Uma foto? Uma foto. Certo. O que mostra? Eu imprimi isso na Walgreens. De acordo. É uma vista. Tudo bem. Com a cruz em chamas lá no fundo, bem visível. O acender da cruz. Ou cruzar, acender, cruz em chamas. Agora. Não, a cruz de luz. Agora. A cruz em chamas é um termo lançado pela mídia. Bem, aqui está o interessante. Sabe, eu lembro de você ter dito antes, quando conversamos brevemente, que isso... E eu vou deixar você definir. O que significa quando a clã se reúne e vocês fazem uma cerimônia de acendimento da cruz? Bem, geralmente eu costumo fazer um pequeno discurso antes, sabe? Algo do tipo, eu diria, que eu às vezes sinto que nasci na geração errada, no tempo errado, que talvez eu devesse ter nascido 100 anos atrás, 200 anos atrás, quando as massas de pessoas teriam apoiado o que estou dizendo hoje, sabe? Mas Deus não precisava de você então, sabe? Porque havia milhões de pessoas, milhares de pessoas, talvez, que amavam sua herança e cultura, e seus filhos queriam preservar essas coisas, não queriam se tornar trans ou sodomizados ou destruir sua herança racial, sabe? Há milhares de pessoas, mas esta é a hora que Deus escolheu para que acontecesse. E que há esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo, e que Ele está enviando um grande avivamento para o nosso povo e para a nossa nação. Bem, sabe, eu me recordo de você ter mencionado antes que a iluminação, que é exatamente isso que ela implica. Então, você havia mencionado como, por exemplo, a cruz metodista, ela tem fogo no seu logo. Bem, quando você olha para o logo, é como se fosse a menor chama no canto superior da coisa. E esta cruz inteira é queimando a coisa toda. Sim. Agora... O poder de Cristo, você não acha que o poder de Cristo é poderoso? Ou vai ser uma chaminha bem pequena? Agora, o que eu não consigo entender é isto. É este símbolo da cruz em chamas bem aqui. Cruz da luz. Fora do que vocês dizem que fazem, tem sido um símbolo de ódio contra pessoas negras, um símbolo que infligiu medo a pessoas negras na história. Certo. Mas vocês dizem, não fazemos mais por isso. Não, bom, talvez. Mas espera, de onde veio esse ódio, essa imagem falsa? Pode pesquisar online. Talvez dos judeus que controlam a mídia, de quem Jesus disse para ter cuidado? Então você não acha que membros da clã estavam matando pessoas negras e fazendo isso para incutir medo? Ou... Não, o propósito principal do clã, voltando, eu sou um Yankee, o propósito principal do clã era repelir as tropas do norte que ocupavam o território do sul. Você acha 8? Em muitos lugares os brancos tinham que matar os homens negros que encontravam na rua, mas existe um livro que eu não tenho aqui, chamado História dos Linchamentos, e os documentos dos linchamentos que ocorreram tanto no norte quanto no sul, e mais brancos foram linchados do que negros, e alguns dos negros que foram linchados foram no porque, ou alguns dos brancos que foram linchados foram no porque haviam violado uma pessoa negra. A ideia, e então a palavra linchamento se tornou o sinônimo de quebra da lei. Quando me mudei para Harrison, a história era que o último homem negro linchado em Harrison foi em 1920 ou 25. Eu não esqueço agora, não faz diferença. E foi o que eu ouvi por vários anos, até um repórter que na verdade era liberal, era contra nós. Ele também disse, a pessoa negra que eles tanto falam de linchamento não foi linchada de verdade. Ele disse, não, foi condenado por estupro e executado. Ele disse, mas de fato não foi um linchamento. A questão é que eles focar nessas coisas para demonizar, para te envergonhar de dizer que você é branco, te envergonhar de dizer, tenho orgulho da minha herança, te envergonhar de dizer, eu quero preservar minha herança, minha cultura, meus filhos, minha etnia, isso te faz sentir vergonha e culpa, a culpa branca. Bom, eu não tenho vergonha de ser branco, eu nunca, nem uma única vez, disse que me envergonho de ser branco. Agora... E orgulhoso da herança branca?
Não, sou grato por ser branco. Mas não estou dizendo isso no contexto de que eu acho que outras pessoas têm um valor moral menor que o meu por ser branco. Mas foi isso que vocês estavam insinuando. Sim, o que aconteceu quando disse que todas as vidas importam? Algumas pessoas ficaram chateadas, outras não. Sim. Mas eu diria a mesma coisa que estou dizendo sobre todas as vidas importam, seja você negro, asiático ou indiano em 2020, é a mesma coisa que estou dizendo a você. Todas as vidas importam. E eu acho que todas as vidas importam porque todas as vidas têm o mesmo valor moral aos olhos de Deus. Mas você não acredita nisso. E em última análise... Acredito no pacto. No fim das contas, eu acho que o que eu quero dizer é, acho que se eu fosse um crente e a KKK tem um histórico de ser associada a coisas muito sombrias, segundo você, sejam elas verdadeiras ou não. Mas se a KKK tem um símbolo tão negativo e eu fosse um crente, eu gostaria de seguir as escrituras e viver acima de qualquer suspeita, mantendo-me longe da aparência do pecado. E segundo a história, a KKK tem, quer dizer, pode-se dizer que é mentira ou mídia judaica, ou o que for, mas se é só pesquisar. Quer dizer, O quê? Veja, O KKK era um grupo racista. está voltando Há décadas. 100 anos. Isso faz 100 anos. Senhor Thomas, você acredita que todos os negros são maus? Não creio que todos os negros... Eu interagi com negros muitas vezes e viajei por anos. Eu nunca fui maltratado por um negro. Então eu simplesmente ainda não consigo entender Sei que não... a parcialidade e o favoritismo, sabe? E que você mostrou apenas Sou parcial, tenho um fraco pela minha esposa em abril, sinto muito. Bem, você pode dizer. Prefiro os meus filhos aos seus, desculpe. Bem, pode-se dizer que está protegendo uma aliança israelita, mas é realmente só gente branca, sabe? E em última análise, aqui está o meu ponto. Não. Acho que se fôssemos ao Médio Oriente agora ou há 2000 anos, ninguém era tão pálido como eu ou você por lá. Eu simplesmente não acho. Não, eu nasci e cresci em Detroit. Detroit era uma cidade branca quando eu morava lá. Não é mais uma cidade branca. Se isso pode acontecer em 50 anos, consegue imaginar o que vai acontecer em 1000 anos ou mais? Dizer que não havia pessoas brancas naquela época, você está apenas baseando-se no que vê lá hoje. Você não está, sabe, o fato de que pessoas brancas viveram lá e elas migraram. Quer dizer, isso é a prova. Eles migraram para o continente europeu através das montanhas do Cáucaso. Bem, em última análise, não me importa quem está praticando a maldade, seja qual for a etnia, o gênero que for, não me importa nem um pouco quem está praticando a maldade, porque todos ficaram aquém da glória de Deus. E a realidade é que a esperança em Jesus Cristo é para todos. E eu sei que você não concorda, mas eu estaria Não, concordo. A esperança do mundo inteiro é através de Jesus Cristo. Mas você... É inquestionável. Mas você disse que negros não teriam vida eterna. Nós recebemos... Por que você está tentando injetar meus pensamentos em um... Você quer que seja odioso. Você está programado. Não há ofensa, mas você está programado para pensar que se você tem orgulho de quem você é, então você odeia todo mundo e quer que todos sofram tormento eterno ou algo assim. Sabe, quando Deus disse que Israel seria uma bênção para o mundo, mas a bênção para o mundo, sabe, já ouvi pessoas dizerem isso e acho que há muita verdade nisso. E aqui, deixe-me dizer-lhe isto. Somente um rico pode abençoar os pobres. Um pobre não pode abençoar os pobres. Um rico pode... Não acho que seja. Bem, depende de como você interpreta a palavra abençoado. Mas o ponto é, um homem rico, ele tem dinheiro para ajudar a caridade. Um homem rico tem a oportunidade de criar empregos. Um homem rico tem a oportunidade de partilhar benefícios com as pessoas, construir, ver parques e assim... Pessoas ricas têm essa capacidade, não as pessoas pobres. Pessoas pobres não têm essa capacidade. Eles podem ser gentis e podem abençoá-los, apoiá-los, dar-lhes um tapinha nas costas e dizer, Deus os abençoe e assim por diante. Mas no que diz respeito a ser uma verdadeira bênção, é preciso alguém que tenha sido agraciado, dotado com algum tipo de recursos. E Deus agraciou o nosso povo com recursos para que possamos ser uma bênção para o mundo. Mas se não somos uma bênção para o mundo, significa que destruímos um homem rico, não abençoa o outro se ele destrói sua herança. Se você recebe uma herança dos seus pais até agora e você a destrói, como o filho pródigo, você a destrói e não sobra nada, ok, você não pode... Você não é útil para ninguém. Mas quando você tem um recurso e respeita a sua herança, respeita o dom que Deus lhe concedeu, então você pode ser uma bênção. Bem, o filho pródigo não respeitou sua herança, ele a desperdiçou. Mas o que aconteceu? Ele recebeu o perdão do pai. Ele voltou para o pai, absolutamente. E há perdão para o nosso povo também. Nosso povo pode se arrepender e voltar para Deus. Mas ouça, poderíamos ficar aqui o dia todo. E então o que eu gostaria de fazer? Vou dar-lhes isto e então gostaria que fizéssemos uma oração. Certo. Mas antes de fecharmos, vou levar estes para casa e vou lê-los. Obrigado. Sim.
Há algumas coisas que quero abordar. Posso te passar coisas? Olha, no fim das contas, a última coisa que quero te dizer é que sei que você afirma ser o diretor nacional do Partido Legal da Ku Klux Klan. Mas, sabe, você disse que os papéis são os mesmos de ser o grande mago. No fim das contas, olha, você é o grande mago do Partido Legal da KKK e... Eu te amo. Acho que você é um ser humano gentil. E foi um prazer conversar com você. Você quer o bem? Mas seria uma injustiça completa não te dizer que eu realmente acredito que você precisa se arrepender. Eu acho que você está ensinando uma doutrina falsa que está desviando muitas pessoas, e eu acho que é muito racista e não o coração de Deus dizer que pessoas negras, asiáticas e indianas têm um valor moral menor do que pessoas brancas. E eu realmente acredito nisso. Eu entendo isso, mas sabe, Bryce, da mesma forma, acredito que você está sob um grande engano. Acredito que você faz parte da igreja de um mundo só. Acredito que você tem boas intenções. Acredito que você realmente quer ajudar as pessoas, mas você foi pego por esse engano em massa da igreja de um mundo só. E porque você não entende, é por isso que você está enganado, porque você não sabe. Você não sabe. Uma pessoa enganada não sabe que foi enganada. Eu diria o mesmo de você. Absolutamente, você poderia. E a declaração que você acabou de me dar, eu posso devolvê-la a você. Então, o ponto é, eu concordo com você. A única esperança que qualquer um de nós tinha, e acho que você vai concordar, a única esperança que qualquer um de nós tinha é que Jesus Cristo foi para a cruz, pagou pelos nossos pecados e com seu precioso e querido sangue comprou nossa redenção. Todos nós podemos concordar com isso. Bem, quando você diz nosso e só pessoas brancas, eu acho que ele comprou mais do que a redenção de brancos na cruz, mas... Ele comprou a nossa recompensa, pelo menos comprou a sua redenção e a minha. Pelo menos, eu acho que ele comprou bem mais do que apenas os nossos, Thomas. Sei, não te agrado, mas seja o que for. Você pensou que ia soar melhor do que da primeira vez. Que loucura. Eu tentei, não estou te fazendo feliz, mas o que estou dizendo é que eu e você, pelo menos, podemos ser gratos e muitas pessoas, além de onde Deus estabeleça um limite, eu e você somos gratos. Como dizia aquela canção que o Horatio Spafford escreveu, embora Satanás me fustigue, embora provações venham, que esta bendita certeza me domine, que Cristo considerou meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Nós dois concordamos que Cristo derramou seu sangue pelos pecados da humanidade. Não, digamos... espera, mais uma coisa antes de orar. Não, deixa eu te perguntar. Você ainda viaja de Arkansas? Já não tanto. Tenho quase 80, poxa. Ok. Bem, deixa-me fazer esta pergunta. Está bem. Se eu conseguisse te convencer, e sua passagem e estadia e tudo mais, você viria para a Califórnia e se sentaria conosco e alguns dos meus amigos pastores negros e amigos pastores asiáticos e amigos pastores indianos e teríamos uma discussão sobre isso? Não. Por que não? Acho que seria assim. Não para te atacar, apenas para conversar com a mente aberta. Se alguém me dissesse, se você me dissesse, e eu dissesse, bem, se eu te dissesse e mostrasse isso, você acreditaria? E a pessoa dissesse não, então minha atitude seria, por que perder meu tempo? Você se acha 100% certo e que... Eu acho, acho que é perda de tempo. Seria um desperdício. Eu não mudaria a sua opinião nem a minha. Os únicos que ganhariam seriam os da passagem aérea. Eu não mudaria, eles não mudariam. Você não acha que poderia estar errado sobre suas crenças e perspectivas das Escrituras? Acredito que você pode estar errado em algumas partes, na doutrina e tal. Sim, eu, não acredito que tudo o que eu acredito esteja correto, mas eu acredito na aliança, que Deus tem uma aliança com o seu povo. E creio que se não entender essa aliança, não vai entender a Bíblia. E você fica aberto à grande decepção. Então acho que devemos fazer uma oração. Se importa se eu orar por nós? Você ora primeiro e depois eu oro. Muito bem, Jesus, muito obrigado por este dia de hoje. Deus, obrigado por nos teres permitido viajar em segurança até Harrison, Arkansas. Deus, obrigado pela minha conversa tão gentil e respeitosa com o pastor Thomas Hobb. Em nome de Jesus, peço-te, Senhor, que a tua santa convicção repouse nesta casa, Deus, sobre o pastor Thomas Hobb, que o convenças da doutrina e do engano em que ele está a acreditar, em nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, igualmente, Bryce, sabe, eu sei que você tem boas intenções e eu sei que o Senhor o ajudou a alcançar muitas e muitas pessoas e as auxiliou. Eu estou ciente dessa realidade. Mas eu realmente acredito que o Senhor talvez tenha uma missão ainda maior para a sua vida. Sabe, o engano em massa, nós não o percebemos quando ele chega. Nós não temos a menor ideia disso. E a Escritura nos adverte que os fariseus nos trarão um engano em massa. Vemos os fariseus atuando na indústria pornográfica. Vemos os fariseus atuando na mídia. E distorcem nossa compreensão das Escrituras. Distorcem nossa compreensão do mundo. Então peço ao Senhor que os abençoe e ajude a abrir seus olhos e a ver como foram manipulados por aqueles que odeiam o Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Obrigado pela conversa, Thomas. Eu te valorizo muito.